Você já se perguntou como a física moderna mudou nossa compreensão do universo? É fascinante pensar que por trás de tudo que conhecemos, há um mundo invisível regido por regras tão diferentes daquelas que aprendemos na escola. A física quântica, esse ramo revolucionário da ciência, ele nos oferece uma nova lente através da qual podemos observar e entender a realidade. Mas o que exatamente é a física quântica e por que ela é tão importante? A física quântica pode ser definida como o estudo dos fenômenos que ocorrem em escalas extremamente pequenas, geralmente abaixo do nível atômico. Ao contrário da física clássica, que lida com objetos macroscópicos e suas interações previsíveis, a física quântica lida com comportamentos estranhos e contraintuitivos, onde as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo ou até mesmo se comunicar instantaneamente através de distâncias imensas. Imagine um universo onde a lógica convencional não se aplica. Essa é a realidade da física quântica. Historicamente, a transição da física clássica para a quântica foi como passar de um mapa tradicional para um GPS que revela caminhos ocultos. No final do século XIX e início do século XX, cientistas começaram a perceber que as leis newtonianas não conseguiam explicar certos fenômenos como a radiação do corpo negro ou o efeito fotoelétrico. Esses desafios levaram à necessidade de uma nova teoria, e assim nasceu a física quântica. Entre os principais protagonistas desse drama científico estavam figuras como Max Planck, que, em 1899, introduziu a ideia de quantização da energia, propondo que a energia não é contínua, mas sim composta por pequenos pacotes discretos, que chamou de quanta. Depois, Albert Einstein, em 1905, explorou o comportamento da luz, demonstrando que a luz pode se comportar tanto como uma onda quanto como uma partícula, desafiando a noção de que essas eram categorias mutuamente exclusivas. E não podemos esquecer de Niels Bohr, cujas contribuições sobre a estrutura atômica ajudaram a solidificar a nova teoria, introduzindo conceitos que ainda hoje são fundamentais. Esses cientistas foram como navegadores em mares desconhecidos, desbravando águas repletas de mistérios. Cada descoberta era um novo porto a ser explorado, revelando não apenas a natureza da matéria, mas também questionando a própria essência da realidade. As suas ideias não apenas mudaram o curso da ciência, mas também influenciaram a filosofia, a tecnologia e até mesmo a maneira como percebemos a vida cotidiana. Agora que entendemos o contexto histórico e a importância da física quântica, vamos explorar as questões fundamentais que levaram ao desenvolvimento dessa disciplina fascinante. O que faz uma partícula ser uma partícula? Como as interações quânticas podem influenciar o mundo ao nosso redor? Prepare-se para uma jornada que promete desvendar os segredos mais profundos do universo. E antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo antes que você se esqueça. Afinal, sua participação é fundamental para continuarmos essa conversa sobre os mistérios da física quântica. Você já parou para pensar em como a teoria de James Clerk Maxwell revolucionou a nossa compreensão sobre a luz? Antes dela, a luz era vista como um fenômeno quase místico, algo que simplesmente existia e iluminava nosso mundo. Mas Maxwell veio e transformou essa visão. Ele não apenas unificou o que sabíamos sobre eletricidade e magnetismo, mas também mostrou que a luz é, na verdade, uma forma de onda eletromagnética. Imagine por um momento as ondas do mar. Elas vão e vêm, criando padrões que podem ser belos e caóticos ao mesmo tempo. Agora pense nas ondas eletromagnéticas da mesma forma. As ondas de rádio, micro-ondas e até a luz visível que vemos diariamente são todas manifestações desse mesmo fenômeno. A teoria eletromagnética de Maxwell nos ensinou que essas ondas viajam através do espaço, transportando energia e informação. Este conceito, que pode parecer simples hoje, foi uma revolução no século XIX. Maxwell formulou suas famosas equações que descrevem como campos elétricos e magnéticos interagem entre si e como eles se propagam pelo espaço. Cada uma dessas equações é como um pedaço de um quebra-cabeça que, quando montado, revela a natureza intrincada da luz e do eletromagnetismo. Por exemplo, uma das suas equações nos diz que uma mudança em um campo elétrico cria um campo magnético, e vice-versa. Isso significa que quando você liga uma rádio, está aproveitando as ondas eletromagnéticas que foram geradas e moduladas por esses campos.
O impacto dessa teoria na tecnologia moderna é imensurável. Pense em como usamos o rádio, a televisão e até mesmo os dispositivos móveis. Todos esses aparelhos dependem das ondas eletromagnéticas que Maxwell ajudou a entender. Sem sua teoria, o mundo como o conhecemos seria completamente diferente. Imagine uma vida sem comunicação instantânea, sem a capacidade de ouvir música pelo ar ou assistir a filmes em casa. Essa revolução tecnológica tem suas raízes nas equações de Maxwell. Mas o mais fascinante é a relação entre luz e ondas eletromagnéticas. A luz visível, aquela que nossos olhos conseguem perceber, é apenas uma pequena parte do vasto espectro eletromagnético. Assim como a ponta de um iceberg que se projeta para fora da água, a luz é apenas uma fração do que realmente existe. O espectro eletromagnético se estende de ondas de rádio, passando por micro-ondas, luz visível, até raios-x e radiações gama. Essa diversidade de ondas é fundamental para diversas áreas da ciência e tecnologia, desde a medicina até a astronomia. Com a base da teoria eletromagnética estabelecida, somos levados a questionar: o que é de fato a luz? Como ela se comporta e como podemos manipulá-la? Essas perguntas nos conduzem a uma nova camada de entendimento sobre a natureza da luz e suas propriedades intrigantes. Cada vez que olhamos para o céu à noite ou acendemos uma lâmpada, estamos testemunhando não apenas a luz, mas sim uma dança complexa de partículas e ondas que juntas criam a realidade que percebemos. E agora, enquanto continuamos essa exploração fascinante, eu gostaria de saber: o que você pensa sobre a relação entre luz e tecnologia? Como você acredita que a compreensão da luz moldou o mundo moderno? Deixe suas ideias nos comentários, porque às vezes as melhores reflexões vêm de vocês que estão do outro lado. Vamos adentrar ainda mais nesse universo. A luz é uma onda ou uma partícula? Essa pergunta mudou tudo. Desde os primórdios da ciência, essa dúvida intrigante tem fascinado pensadores e cientistas. Imagine-se em uma sala escura iluminada apenas por um único feixe de luz que atravessa uma pequena fenda. A maneira como essa luz se comporta pode ser descrita de duas formas distintas, como uma onda que se propaga pelo espaço ou como uma partícula que viaja em linha reta. Essa dualidade é a essência do que somos convidados a explorar neste capítulo. No século XIX, o físico inglês Thomas Young realizou um experimento fascinante que moldou nossa compreensão da luz. Ele demonstrou que, ao passar luz através de duas fendas, ela produzia um padrão de interferência, semelhante ao que observaríamos em ondas que se sobrepõem. Com isso, ele estabeleceu que a luz se comporta como uma onda. No entanto, essa ideia não foi aceita sem resistência. O próprio Isaac Newton, que acreditava que a luz era composta por partículas, deixou um legado que ainda ecoava entre os cientistas. Mas então, como reconciliar essas visões aparentemente opostas? A resposta começou a emergir com a teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell, que unificou a eletricidade e o magnetismo e, por extensão, a luz. Para Maxwell, a luz era uma onda eletromagnética, uma dança entre campos elétricos e magnéticos que se propagavam pelo vácuo. Essa visão revolucionou a física, mas também trouxe à tona novos dilemas. Com o advento do século XX, a compreensão da luz continuou a evoluir. A introdução do conceito de fótons, partículas elementares que constituem a luz, desafiou ainda mais a percepção clássica. Albert Einstein, em um momento brilhante, explicou o efeito fotoelétrico, onde a luz, ao incidir sobre certos materiais, poderia liberar elétrons. Esse fenômeno só poderia ser explicado se considerássemos a luz não apenas como uma onda, mas também como uma partícula. A luz, portanto, tornava-se uma ponte entre dois mundos: o mundo das ondas e o mundo das partículas. Essa dualidade onda-partícula gerou debates acalorados entre físicos. Por um lado, as ondas eram elegantes e contínuas, enquanto as partículas eram discretas e pontuais. O dilema da luz se tornava um reflexo de questões mais amplas na ciência. Como definir a natureza da realidade? Será que a luz poderia ser ambas as coisas, dependendo da situação? Esse questionamento nos levou a um território ainda mais intrigante, onde a observação do fenômeno poderia alterar o seu comportamento. É como se a própria luz estivesse brincando com nossas mentes. Agora que entendemos a complexidade da luz, somos levados a explorar um novo nível de realidade: a estrutura do átomo. O átomo, a unidade fundamental da matéria, é composto de elétrons, prótons e nêutrons. E aqui,
A luz desempenha um papel crucial. Quando observamos átomos através de espectroscopia, a luz emitida ou absorvida por eles revela informações valiosas sobre sua estrutura interna. A interação da luz com a matéria não é apenas um fenômeno de laboratório, é a chave para desvendar os mistérios do universo. A conexão entre luz e átomo nos leva a refletir sobre a própria natureza da realidade. Se a luz pode ser tanto onda quanto partícula, o que isso diz sobre a realidade que percebemos? Estamos diante de um universo onde tudo é um jogo de sombras e luzes, um espetáculo que desafia nossa compreensão, mas que também nos encanta. Então, antes de seguirmos nessa jornada, eu gostaria que você pensasse sobre a relação entre luz e a tecnologia que usamos diariamente. Como a compreensão da luz influenciou inovações como as câmeras, lasers e até mesmo a internet, essas são questões que podemos explorar juntos. Se você está gostando dessa viagem pela ciência e quer continuar recebendo mais conteúdos fascinantes, inscreva-se no canal e deixe seu like agora mesmo. Assim você não perde nenhuma novidade e, caso não esteja satisfeito, você pode se desinscrever a qualquer momento. Vamos seguir juntos nessa exploração. Nos próximos segmentos, vamos mergulhar na beleza da estrutura atômica e descobrir como cada elemento é uma peça desse quebra-cabeça cósmico. Prepare-se para desbravar os segredos que habitam o núcleo dos átomos e como isso impacta a nossa vida cotidiana. O que realmente compõe a matéria que nos rodeia? Essa pergunta ressoa através dos séculos, desafiando cientistas e filósofos a buscar respostas nas mais profundas camadas da realidade. A jornada para entender a estrutura atômica é como explorar um labirinto misterioso, onde cada parede revela uma nova descoberta, cada esquina nos leva a um novo entendimento. Nos primórdios da ciência, os modelos atômicos eram rudimentares, quase infantis em sua simplicidade. Pense neles como as primeiras tentativas de desenhar um mapa de uma cidade desconhecida. O modelo de Dalton, por exemplo, descrevia os átomos como esferas sólidas e indivisíveis, semelhantes a bolinhas de gude. No entanto, essa visão logo se mostraria limitada. À medida que os cientistas começaram a investigar mais profundamente, ficou claro que havia muito mais do que simples esferas sólidas. Com o advento da eletricidade e a descoberta da radioatividade, novas portas foram abertas. O trabalho notável de Marie Curie e Pierre Curie revelou não apenas a existência de elementos radioativos, mas também a dinâmica intrínseca dentro do átomo. Imagine um relógio de corda onde cada engrenagem tem um papel fundamental para que o todo funcione. Assim são os componentes atômicos, prótons, nêutrons e elétrons, todos interligados em uma dança cósmica. Esses avanços culminaram no modelo de Rutherford, que introduziu a ideia de que os átomos eram compostos de um núcleo denso, cercado por elétrons em órbita, assim como planetas girando em torno do Sol. Essa descoberta foi revolucionária, mas ainda havia questões sem resposta, como o comportamento dos elétrons. Então, chegamos ao modelo de Bohr, uma verdadeira revolução na compreensão da estrutura atômica. Bohr propôs que os elétrons não orbitam o núcleo de maneira aleatória, mas ocupam níveis de energia específicos, como andares em um prédio. Essa ideia trouxe consigo uma nova perspectiva sobre a estabilidade dos átomos. Imagine que cada andar tem uma quantidade específica de energia necessária para ser alcançado. Os elétrons podem saltar entre esses andares, mas sempre respeitando as regras que governam esse edifício atômico. Com essa nova visão, começamos a compreender não apenas a estrutura do átomo, mas também como os elementos interagem uns com os outros. Agora, visualizando tudo isso, você pode se perguntar: como essas descobertas impactam a nossa vida cotidiana? As aplicações práticas são inúmeras, desde a medicina até a tecnologia. Por exemplo, a radioterapia utiliza os princípios da radioatividade para tratar câncer, atacando células malignas. Isso é como usar um raio de luz para iluminar um caminho escuro, revelando o que estava oculto nas sombras. À medida que avançamos nessa exploração, chegamos a um ponto crucial: a transição do modelo de Bohr para os fundamentos da mecânica quântica. É aqui que a magia se intensifica, onde as regras da física clássica começam a falhar e novas verdades emergem. Mas antes de mergulharmos nesse mundo quântico, quero ouvir suas reflexões. Você já parou para pensar sobre como a estrutura atômica afeta o nosso dia a dia? Quais impactos você vê em sua rotina que podem ser atribuídos a essas descobertas?
Deixe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, que compartilham suas perspectivas. Seguindo adiante com a nova visão do átomo, vamos descobrir como essa estrutura íntima dos elementos se conecta à complexidade da mecânica quântica. Prepare-se, pois estamos apenas começando a desvendar os mistérios que habitam o universo. E se eu dissesse que a matéria pode ser tanto uma onda quanto uma partícula? Essa ideia, que à primeira vista pode parecer absurda, é o cerne da dualidade onda-partícula, um conceito fundamental na mecânica quântica. Proposto pelo físico francês Louis de Broglie nos anos 20, essa teoria nos mostra que os elementos constituintes do universo não se comportam da maneira como estamos acostumados a pensar. Imagine que você está observando o mar. Em alguns momentos, as ondas parecem suaves e fluidas, enquanto em outros, elas quebram em partículas de água que saltam para o ar. Da mesma forma, a matéria revela-se em diferentes formas dependendo de como decidimos observá-la. A dualidade onda-partícula sugere que partículas subatômicas, como elétrons, podem exibir propriedades tanto de ondas quanto de partículas. Quando são detectadas, elas se comportam como partículas discretas. No entanto, quando não estão sendo observadas, elas manifestam-se como ondas, espalhando-se pelo espaço. Para ilustrar isso, pense na luz. Às vezes, a luz se comporta como uma onda, criando padrões de interferência que se assemelham a ondas em um lago. Em outras situações, ela se comporta como uma corrente de partículas chamadas fótons. Essa flexibilidade na natureza da matéria desafia a visão clássica que separava claramente ondas de partículas. As implicações dessa dualidade são profundas e impactantes. Elas nos forçam a reavaliar nossa compreensão do universo. Por exemplo, na física clássica, a posição e a velocidade de um objeto podem ser determinadas com precisão, mas na mecânica quântica, essa precisão é ilusória. O famoso experimento da dupla fenda, realizado por Richard Feynman, exemplifica isso de maneira brilhante. Quando feixes de elétrons são disparados contra uma barreira com duas fendas, eles criam um padrão de interferência típico de ondas. Porém, se tentarmos observar qual fenda o elétron atravessa, esse padrão desaparece e os elétrons se comportam como partículas. Esse fenômeno leva à conclusão de que a simples observação altera o comportamento do que estamos estudando. A dualidade onda-partícula também questiona a noção de realidade absoluta. Se a realidade pode mudar apenas pela observação, o que podemos realmente afirmar sobre o mundo ao nosso redor? Isso nos leva a um ponto intrigante. A física clássica, que dominou por séculos, baseava-se na certeza e na previsibilidade. Agora, com a mecânica quântica, somos confrontados com a incerteza intrínseca do universo. O princípio da incerteza de Heisenberg é um dos marcos dessa revolução. Ele afirma que não podemos conhecer simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula com precisão absoluta. Quanto mais precisamente tentamos medir uma, menos sabemos sobre a outra. Agora que temos uma base sólida, vamos discutir as implicações da mecânica quântica em nosso entendimento do universo. A dualidade onda-partícula não é apenas um conceito teórico. Ela tem consequências práticas em diversas áreas, incluindo a tecnologia moderna. Por exemplo, os princípios quânticos são a base para o funcionamento de dispositivos como lasers e transistores, que são fundamentais para a eletrônica contemporânea. Além disso, essa dualidade nos convida a refletir sobre a própria essência da matéria e da energia. O que significa ser uma partícula ou uma onda? Será que essas categorias são suficientes para descrever a complexidade da realidade? À medida que nos aprofundamos nessa discussão, é essencial considerar que a mecânica quântica não só redefine a física, mas também provoca uma mudança de paradigma em nossa percepção filosófica do universo. E aí, o que você acha que essa nova visão da matéria implica para o nosso entendimento da vida e do cosmos? Deixe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores respostas vêm de vocês, que compartilham suas perspectivas. A jornada pela compreensão do universo está longe de terminar, e cada um de nós pode contribuir para essa conversa fascinante. Como a mecânica quântica mudou nossa visão do universo? Essa pergunta ressoa profundamente em cada um de nós que se aventura no mundo da física moderna. Ao longo dos séculos, acreditamos que o universo seguia regras estritas, como um grande relógio, onde cada engrenagem tinha seu lugar e função.
Contudo, a mecânica quântica surgiu como uma brisa fresca, desafiando essa visão tradicional e revelando um cenário muito mais complexo e intrigante. Primeiramente, vamos falar sobre a ausência de determinismo na mecânica quântica. Imagine um dado sendo lançado. Na mecânica clássica, ao conhecermos todas as condições iniciais, poderíamos prever com precisão o resultado. No entanto, na mecânica quântica, a situação é bem diferente. Quando falamos de partículas subatômicas, como elétrons, não podemos afirmar com certeza onde eles estarão ou qual será seu próximo movimento. O que temos é uma nuvem de probabilidades. Esse conceito pode ser comparado a uma nuvem de borboletas em um campo. Podemos ter uma ideia de onde elas podem flutuar, mas nunca saberemos exatamente onde pousarão. Essa incerteza não é apenas uma característica peculiar da teoria, mas sim uma fundação da realidade quântica. O princípio da incerteza de Heisenberg, por exemplo, nos diz que quanto mais precisamente tentamos medir a posição de uma partícula, menos precisos seremos ao medir sua velocidade, e vice-versa. Isso implica que o universo não é tão previsível quanto imaginávamos. Ele é mais como um mar revolto, em que as ondas mudam constantemente, criando novos padrões e surpresas a cada momento. Agora você pode estar se perguntando: como isso se relaciona com a tecnologia moderna? A resposta está em tudo ao nosso redor. Desde os computadores que usamos até os smartphones que carregamos no bolso, a mecânica quântica é a força motriz por trás de muitas inovações. Por exemplo, os transistores, que são fundamentais para a eletrônica, operam com base nos princípios quânticos. Eles permitem que sinais elétricos sejam amplificados e processados de maneiras que antes eram inimagináveis. Além disso, a computação quântica está prestes a revolucionar o mundo tecnológico. Enquanto os computadores clássicos processam informações em bits, que são binários, os computadores quânticos utilizam qubits, que podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Imagine um labirinto onde, em vez de seguir um único caminho, você poderia explorar várias saídas ao mesmo tempo. Essa capacidade de processamento paralelo promete resolver problemas complexos em frações de segundo, algo que levaria anos para um computador tradicional. Compreender essas implicações é crucial para a próxima parte da nossa discussão. A mecânica quântica não é apenas um tema de laboratório ou uma curiosidade acadêmica, é uma chave que abre portas para novos entendimentos sobre a própria realidade e a natureza da existência. À medida que exploramos mais a fundo, consideraremos não apenas as repercussões tecnológicas, mas também o impacto filosófico que essa nova perspectiva traz para nossas vidas. E então, como você vê o papel da incerteza quântica em suas próprias experiências diárias? Já parou para pensar como a imprevisibilidade pode moldar suas decisões e interações? Sinta-se à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários. Sua visão pode iluminar ainda mais essa conversa rica e cheia de nuances. A jornada continua e cada percepção conta, como a mecânica quântica redefine nossa compreensão da realidade. Essa é uma pergunta que ecoa em mentes curiosas e inquietas ao redor do mundo. A mecânica quântica, com suas complexidades e mistérios, nos apresenta um universo onde as regras que conhecemos não se aplicam da mesma forma. Um dos conceitos mais intrigantes dessa área é a dualidade onda-partícula, que nos leva a repensar tudo o que sabemos sobre a natureza da matéria. Imagine por um momento uma pequena partícula de luz chamada fóton. Em alguns experimentos, ela se comporta como uma onda, espalhando-se e interferindo com outras ondas, criando padrões de luz incríveis. No entanto, em outros contextos, essa mesma partícula se comporta como uma entidade sólida, algo que podemos contar e medir. É como se o fóton estivesse jogando um jogo de esconde-esconde, revelando sua verdadeira natureza apenas quando observamos de uma maneira específica. Esse fenômeno é um exemplo clássico da dualidade onda-partícula, que desafia a lógica clássica que aprendemos na escola. Um exemplo fascinante desse conceito pode ser encontrado no famoso experimento da dupla fenda. Quando essa luz passa por duas fendas estreitas, ela cria um padrão de interferência na tela atrás delas, como se fosse uma onda. Mas quando tentamos observar qual fenda essa luz passou, esse padrão desaparece e a luz se comporta como partículas.
Isso levanta questões profundas sobre o papel do observador na mecânica quântica. Estamos de alguma forma moldando a realidade apenas por estarmos presentes? As implicações da dualidade onda-partícula vão além das experiências de laboratório. Elas nos convidam a refletir sobre como percebemos o nosso próprio mundo. Se partículas podem existir simultaneamente em estados diferentes, o que isso significa para as escolhas que fazemos? Nossas decisões, assim como as partículas, podem não ser tão fixas quanto pensamos, e a incerteza pode ser uma aliada poderosa em nossas vidas. A dualidade também nos ensina sobre a beleza da ambiguidade. Em um mundo que frequentemente busca certezas e respostas claras, a mecânica quântica nos lembra que nem tudo é preto e branco. Às vezes, é preciso abraçar a complexidade e a incerteza. Essa ideia pode ser libertadora, pois nos encoraja a explorar possibilidades em vez de nos restritarmos a categorias rígidas. Agora que entendemos a dualidade, vamos explorar como a observação influencia o comportamento das partículas. O que acontece quando nos tornamos parte do experimento? Você já parou para pensar que, ao olhar para algo, pode estar transformando sua essência? Fique atento, pois a próxima etapa desta jornada vai nos levar a refletir sobre o poder da observação e suas consequências intrigantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo para que possamos continuar a explorar juntos esses temas fascinantes. E claro, se não gostar, você sempre pode se desinscrever. Você sabia que sua observação pode alterar a realidade quântica? Essa afirmação, que parece saída de um filme de ficção científica, é respaldada por experimentos científicos que nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Imagine que cada vez que você olha para algo, não está apenas vendo, mas também influenciando a essência do que observa. Essa ideia intrigante nos leva a explorar o papel do observador na mecânica quântica e as suas profundas implicações. Um dos experimentos mais famosos que ilustra essa relação entre o observador e a realidade é o experimento da dupla fenda. Quando partículas subatômicas, como elétrons, são disparadas em direção a uma barreira com duas fendas, elas se comportam como ondas, criando um padrão de interferência. No entanto, quando tentamos observar qual fenda o elétron passa, ele se comporta como uma partícula e o padrão de interferência desaparece. Isso significa que, ao observarmos, estamos mudando o resultado do experimento. A simples ação de olhar transforma a forma como essas partículas se comportam. É como se a presença do observador fosse uma chave que altera a configuração da realidade. Mas o que isso nos diz sobre a consciência e a nossa percepção do mundo? Se a observação pode mudar o comportamento das partículas, será que também temos um papel ativo em moldar a realidade ao nosso redor? Essa questão se desdobra em implicações filosóficas fascinantes. Pense em como isso se relaciona com nossas interações diárias. Ao percebermos alguém à nossa volta, não estamos apenas capturando uma imagem, mas também transformando a dinâmica daquela interação. As expectativas e percepções que trazemos para qualquer situação podem influenciar o resultado dela, quase como se estivéssemos jogando dados em um jogo cósmico. Além disso, essa interação entre o observador e o observado sugere que a consciência humana tem uma importância fundamental no universo. Se considerarmos que a realidade é moldada pela percepção, cada um de nós carrega uma responsabilidade poderosa. O que acontece então quando deixamos de observar ou ignoramos algo? Estamos permitindo que a realidade se desenrole sem a nossa influência direta, talvez deixando espaço para que o desconhecido tome conta. Compreendendo o papel do observador, vamos agora discutir as interações fundamentais da natureza. Como essas interações se conectam com tudo o que acabamos de explorar, você já parou para pensar sobre como as forças que atuam no universo estão ligadas às nossas próprias experiências? Deixe suas reflexões nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Afinal, juntos podemos aprofundar ainda mais essas questões que desafiam nossa compreensão do mundo. Lembre-se de que sua participação é valiosa, e se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua interação nos ajuda a continuar explorando esses temas fascinantes. Quais são as forças que moldam o nosso universo? Essa é uma pergunta intrigante que nos faz mergulhar nas entranhas da física.
À medida que exploramos a vastidão do cosmos, encontramos 4 interações fundamentais que não apenas definem a estrutura do universo, mas também regem as interações entre partículas subatômicas e astros distantes. Vamos descobrir essas forças e entender como elas tecem a tapeçaria do cosmos. A primeira delas é a gravidade, essa força invisível que mantém os planetas em órbita ao redor das estrelas. Imagine um grande baile cósmico, onde cada corpo celeste dança em harmonia atraído pela gravidade. É essa força que dá forma às galáxias e mantém os sistemas solares intactos. Sem a gravidade, tudo estaria à deriva, como folhas soltas ao vento. É fascinante pensar que, mesmo sendo a mais fraca das 4 forças, a gravidade exerce um papel fundamental na formação de estruturas grandiosas, como buracos negros e aglomerados de galáxias. Em seguida temos o eletromagnetismo, que é responsável por quase todas as interações que experimentamos no nosso dia a dia. Desde o ato simples de tocar um objeto até a luz que ilumina nossos caminhos, tudo isso se deve a essa força poderosa. Pense no eletromagnetismo como a cola que une os átomos, criando moléculas e, por fim, a matéria que compõe tudo ao nosso redor. É ele que possibilita a eletricidade e o magnetismo, 2 forças que transformaram a civilização humana. Agora, adentramos no reino da física nuclear com a força forte e a força fraca. A força forte é a guardiã dos núcleos atômicos, mantendo os prótons e nêutrons unidos em um abraço apertado, desafiando a repulsão elétrica entre os prótons. E, sem essa força, a matéria como conhecemos não existiria. Visualize-a como um super-herói que protege o núcleo atômico de se desintegrar. Por outro lado, a força fraca é crucial para processos como a radioatividade e as reações nucleares que alimentam as estrelas. Ela é como uma mão invisível que permite que o universo se transforme e evolua, facilitando a fusão de elementos e a criação de novos átomos. Essas 4 interações fundamentais não estão apenas em livros de texto. Elas estão presentes em tudo ao nosso redor, moldando desde as menores partículas até as maiores estruturas do universo. Cada interação traz consigo uma história única, e entender como elas se relacionam é como decifrar um código secreto que rege a vida e a matéria. Agora que conhecemos essas interações fascinantes, vamos abordar a famosa experiência mental do gato de Schrödinger. Prepare-se para adentrar em um mundo onde a realidade se mistura com a incerteza, desafiando nossa percepção do que é real e do que é possível. O que acontece quando a mecânica quântica encontra um gato em uma caixa? Essa é a pergunta que nos leva ao fascinante experimento mental do gato de Schrödinger, uma ideia que desafia não apenas nossa lógica, mas também nossa compreensão da realidade. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada, sem qualquer possibilidade de olhar para dentro. De acordo com a mecânica quântica, até que alguém abra essa caixa, o gato pode estar simultaneamente vivo e morto. Isso mesmo, ele está em um estado de superposição, onde as possibilidades coexistem até que uma observação seja feita. Esse experimento é mais do que uma simples curiosidade. Ele ilustra um dos princípios centrais da mecânica quântica, a superposição quântica. Assim como uma moeda jogada ao ar que pode ser tanto cara quanto couro, o gato de Schrödinger representa a ideia de que, no mundo quântico, partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. É um estado de incerteza que desafia a lógica clássica, onde algo não pode ser 2 coisas opostas ao mesmo tempo. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Imagine que você está em uma sala escura segurando uma luz que você pode acender ou apagar. Enquanto a luz permanece apagada, pode-se dizer que a sala está tanto iluminada quanto escura, dependendo de como você escolhe visualizar essa situação. Somente quando você decide acender a luz é que a sala se torna definida como iluminada. Porém, antes dessa ação, todas as possibilidades estão em jogo. Da mesma forma, o ato de observar o gato transforma sua realidade. Se você abrir a caixa e vê-lo vivo, a realidade muda instantaneamente. Mas se ele estiver morto, a superposição de estados se desfaz e a incerteza desaparece. Esse experimento mental não apenas provoca reflexões filosóficas profundas, mas também levanta questões importantes sobre a natureza da realidade. O que realmente significa observar algo? A observação não é apenas um ato físico.
Ela altera o próprio estado do que está sendo observado. Esse conceito é conhecido como colapso da função de onda, onde a superposição se transforma em uma única realidade ao ser medida. Agora que exploramos o intrigante universo do gato de Schrödinger, convido você a refletir sobre suas implicações. O que você acha que isso significa para a nossa compreensão do mundo? Como a observação molda a nossa realidade? Essas perguntas são fundamentais e, muitas vezes, as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. Compartilhe suas ideias nos comentários. E enquanto nos aprofundamos nesses conceitos, prepare-se, pois a próxima etapa será uma viagem pela complexidade matemática da mecânica quântica, onde os números dançam em sinfonias enigmáticas, revelando ainda mais segredos do cosmos. Porque a mecânica quântica é considerada uma das teorias mais complexas da física. Imagine um universo onde as regras que conhecemos se desvanecem como fumaça ao vento, onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo e um simples ato de observação altera o seu comportamento. Essa é a essência da mecânica quântica, um campo que desafia não apenas nossos conceitos de realidade, mas também os limites da matemática. Os desafios matemáticos na descrição de sistemas quânticos são como labirintos intricados, onde cada curva e cada esquina revelam novas surpresas. Para entender a mecânica quântica, é preciso mergulhar em um mar de equações e probabilidades. Uma das ferramentas mais poderosas que utilizamos é a função de onda, que descreve a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado estado. Mas como lidar com essa complexidade? Os cientistas frequentemente recorrem a métodos abstratos como a teoria dos operadores e espaços vetoriais que podem parecer tão distantes da nossa realidade cotidiana quanto as estrelas no céu. Mas a beleza da mecânica quântica não reside apenas em sua complexidade matemática. Ela é a base sobre a qual muitas das tecnologias modernas estão construídas. Pense nos computadores quânticos, por exemplo. Eles prometem revolucionar a forma como processamos informações utilizando qubits que podem representar múltiplos estados simultaneamente. Isso significa que, enquanto um computador clássico processa dados de forma sequencial, um computador quântico pode realizar cálculos em paralelo, abrindo portas para resolver problemas que antes eram considerados intratáveis. Imagine a capacidade de simular reações químicas complexas ou otimizar sistemas logísticos gigantescos em questão de minutos. Além disso, a mecânica quântica fundamenta inovações como a criptografia quântica. Esse método de comunicação segura utiliza as propriedades quânticas para garantir que qualquer tentativa de interceptação seja detectada imediatamente. É como se estivéssemos enviando mensagens em uma rede invisível, onde qualquer intruso seria notado instantaneamente. As aplicações práticas dessa teoria não são apenas fascinantes, mas também essenciais para o futuro da tecnologia. Por fim, vamos refletir sobre as questões não resolvidas na física moderna. Apesar de todo o conhecimento que acumulamos, ainda há mistérios que persistem. A própria natureza da realidade quântica levanta perguntas profundas. Por que as partículas se comportam de maneira tão estranha? O que acontece quando tentamos medir algo tão fundamental? Enquanto exploramos esses temas, é fundamental manter a mente aberta e curiosa, pois a busca pela verdade científica é um caminho repleto de reviravoltas. E você, o que pensa sobre a complexidade da mecânica quântica e suas implicações? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois suas ideias podem iluminar ainda mais essa discussão fascinante. Estamos à beira de uma nova revolução na física? A pergunta ecoa nas mentes dos cientistas enquanto eles navegavam pelas águas turbulentas da mecânica quântica e da relatividade. Essas duas teorias, que moldaram a compreensão moderna do universo, são como duas estradas que, embora se cruzem em alguns pontos, seguem direções opostas em muitos outros aspectos. A mecânica quântica, com suas partículas subatômicas dançantes e comportamentos estranhos, parece desafiar as regras da lógica clássica, enquanto a teoria da relatividade, com sua descrição majestosa do espaço-tempo, busca uma ordem e uma estrutura que parecem ausentes no mundo quântico. A incompatibilidade entre essas duas teorias é um desafio monumental. Imagine tentar encaixar peças de quebra-cabeça que, embora tenham cores vibrantes e formas intrigantes, simplesmente não se conectam. Os esforços para unificar a mecânica quântica e a relatividade têm sido o santo graal da física moderna.
Teorias como a teoria das cordas ou a gravidade quântica em loop foram propostas como possíveis soluções, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É um campo onde ideias audaciosas se encontram com a complexidade matemática e onde a criatividade dos cientistas é tão crucial quanto a rigorosidade de seus cálculos. Os desafios são muitos. A própria linguagem que usamos para descrever o mundo quântico pode ser um obstáculo. Quando dizemos que uma partícula está em um estado de superposição, estamos utilizando uma metáfora que não capta totalmente a essência do fenômeno. Essa tentativa de traduzir o invisível em palavras tangíveis gera confusão e muitas vezes resulta em interpretações errôneas. Cada descoberta parece abrir novas perguntas, cada resposta revela mais mistérios. Esse labirinto de incertezas é tanto fascinante quanto frustrante. E o futuro da pesquisa em física quântica? As possibilidades são vastas. À medida que a tecnologia avança, novas ferramentas e métodos estão sendo desenvolvidos para explorar o reino quântico. Experimentos com computação quântica podem revolucionar a forma como resolvemos problemas complexos, desde simulações moleculares até criptografia avançada. A realidade quântica pode, de fato, nos oferecer respostas para questões que ainda não conseguimos formular plenamente. Concluindo, vamos refletir sobre o que aprendemos e o que isso significa para a nossa compreensão do universo. A jornada pela física quântica é uma aventura repleta de incertezas e surpresas. Assim como um explorador em um território desconhecido, devemos manter a mente aberta, dispostos a questionar e a redefinir nossas crenças. E você, como vê o futuro da física quântica e suas implicações para a ciência? Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois suas ideias podem contribuir para essa conversa rica e complexa. Lembre-se, se você achou interessante este tema, não hesite em compartilhar este vídeo com amigos e se inscrever no canal para mais discussões fascinantes. Espero te ver no próximo vídeo.